E eu quero liberar algo de Deus aqui bem rapidinho. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, é um texto bem conhecido, mas eu quero compartilhar aquilo que Deus gerou no meu coração. E é impressionante como nós muitas vezes temos a experiência de pregarmos a palavra de Deus até no mesmo texto, mas o Senhor sempre renova a sua palavra e nos mostra coisas novas. Você vai poder acompanhar pelo telão, independente da versão, o sentido é o mesmo. Elinho, muito obrigado por sempre ministrar comigo. Eu vi que você levou uma tortada na cara, não foi? Na confraternização da célula, mas faz parte. Ele é bem brincalhão. É o pai de duas princesas e do João Miguel. Nunca mais ele esquece esse nome. A irmã Jeana é uma bênção, mulher de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Voltou, pois, Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozido para os discípulos e para os profetas. Então saiu um ao campo e apanhou ervas e achou uma trepadeira silvestre. Colhendo ela, encheu a sua capa de coloquitindas. Voltou e cortou em pedaços e a colocou na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam ali o cozido, exclamaram: morte existe na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei-me farinha. Ele a deitou na panela e disse: tirai o que comer para o povo, e já não há mais nenhuma morte na panela. Só até aqui. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Meu Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Quantas coisas lindas o Senhor realizou através do ministério de louvor, Pai. Através, Senhor, das crianças, do departamento infantil, Camila, a pastora Flávia, todas as professoras se dedicaram com tanto amor, com tanto carinho. E que coisa linda o Senhor fez. Meu Deus, muito obrigado pelo ministério de dança, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado até aqui, por cada vida que está aqui com um coração aberto, como um terreno fértil para receber a semente da Tua palavra. Aqueles que estão em casa nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor possa estar tocando onde nós não podemos chegar, que o Senhor chegue onde nós não podemos tocar, que o Teu Espírito toque, seja glorificado e engrandecido em nós e através de nós, Pai. E que eu diminua, que nenhuma expectativa seja construída ou criada em mim, e que o Senhor cresça em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh glória! Meus lindos, todos nós passamos por momentos de desafios e dificuldades, onde nesses momentos, muitas vezes nos precipitamos em atitudes, por querermos ver uma resolução de um problema, de uma circunstância, de uma situação. Você quer ouvir a voz de Deus, mas é como se você não estivesse conseguindo ouvir, nem entender o que Deus quer de você, e o que Deus quer que você faça. Então, para que as coisas não piorem na sua família, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, muitas vezes nós temos a tendência de tomarmos posicionamentos e de termos atitudes sem medirmos as consequências. Agora, na grande maioria das vezes, o ser humano, ele não erra porque ele quer errar, ele erra tentando acertar. Aquilo que para muita gente é um erro, para você foi um acerto. Aquilo que para muita gente foi uma falha, para você foi um conserto. Porque cada pessoa tem uma maneira de pensar. Talvez alguns achem que você ter procurado alguém para ajustar uma situação, você se humilhou demais quando você não tinha culpa. Mas a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Ninguém nunca perdeu por fazer o bem. Talvez alguém ache que não era tempo de você abrir um negócio, só que Deus tem queimado no seu coração
E a vida com Deus é uma vida muito pessoal e particular. Por mais que pessoas te amem, queiram o seu bem, só você sabe o que sente e só você sabe o que você precisa. Mas por mais que hajam necessidades dentro de nós, precisamos ter muito cuidado para não agirmos diante de uma necessidade. Muitas vezes isso aconteceu até comigo como pastor, pela necessidade de alguém substituir um líder no ministério, por encontrar uma pessoa que correspondia às habilidades e aos dons ideais para aquela função. Eu convidei aquela pessoa, mas muitas vezes sem ter a plena convicção se era ela que Deus queria naquela posição. E nós sabemos, todos nós, que para ocuparmos cargos, para começarmos negócios, para termos alguns posicionamentos, não basta você ter habilidade, não basta você ter dinheiro, você tem que também saber administrar, porque o que vem, se não for bem administrado, vai embora também. Um líder, por mais que ele tenha habilidades, se ele não tiver um caráter tratável, consequentemente, ele vai ser um problema por onde quer que ele passar. Às vezes uma moça, no seu estereótipo, ela é muito bonita, mas por que ela está só? Porque ela é uma pessoa difícil de se relacionar. Um rapaz é muito bonito, mas por que ele está só? Porque é uma pessoa difícil de se relacionar. Mas o contrário também pode acontecer. Por que a moça está só? Porque as pessoas que ela teve a oportunidade de se relacionar até agora, ela sofreu muito. Então ela decidiu ficar só e esperar em Deus a pessoa certa, para não estar se arriscando, nem entregando o coração a todo mundo. Do mesmo jeito é o homem. Um homem não prova que é homem por ficar com várias mulheres. O homem que é homem de uma só mulher e é capaz de conquistá-la todos os dias. A prova do caráter de uma pessoa não está nas suas muitas escolhas, mas está na sua constância e na sua continuidade. Então muitas vezes um homem não está namorando, isso não tem nada a ver com a sexualidade, tem a ver com as mulheres que ele já teve experiências. Essas mulheres não corresponderam às características de ser a sua futura esposa. Da mesma forma é o ministério. Nós chegamos em uma igreja e encontramos aquela igreja, é uma igreja tão abençoada, eu sou tão abençoado pela palavra, só que nós precisamos entender que, por mais que um lugar seja bênção, e aqui todos nós lutamos, e quem me conhece na particularidade, como pastor Seno, sabe o quanto eu amo os meus pastores, os nossos pastores, e oro ao Senhor porque eu estou debaixo da cobertura do Senhor dos Senhores. Eu estou aqui hoje, mas eu não sou eterno, e essa obra não é do pastor André, essa obra, ela é do Senhor. Então comigo ou sem mim ela vai caminhar, porque a pedra que fundamenta a igreja em Conto das Águas é Cristo. Mas uma coisa que nós buscamos é acertar. E se existe uma coisa que já vem da minha natureza, é a flexibilidade de tentar algo, e se não der certo, eu volto atrás. Eu sou muito de ouvir e de ponderar e filtrar aquilo que eu estou ouvindo. Sou extremamente acessível, quem me conhece sabe disso, e aberto para opiniões. Se uma coisa não está boa, é porque eu preciso melhorar. Eu sou o primeiro a me colocar na cruz e a crucificar o meu próprio eu. Então muitas vezes nós precisamos ter determinadas atitudes, não simplesmente porque nós achamos que ela é certa, mas existem pessoas também que nos amam, que estão enxergando aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar, e nós precisamos também estarmos abertos a melhoras. E o tema da ministração, numa liberação que eu quero ganhar tempo, porque essa é a última parte da reunião, é a palavra que nós estamos liberando, este é o tempo da restituição. Fale para o seu irmão, este é o tempo
Este é o tempo da restituição. Agora, pelo tema forte, você falou muito suave e sem sal e sem unção. Dá uma sacolejada no seu irmão e diga: este é o tempo da restituição. Amém? Se você crê nisso, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus lindos, o profeta Eliseu, ele chega a Gilgal. Havia um período de seca naquele lugar, e as pessoas confiavam muito nos direcionamentos proféticos daquela época. Sabiam que o profeta Eliseu era um homem de Deus, e que a palavra de Deus que saía dos seus lábios era uma verdade. Então, quando Eliseu chegou ali, Eliseu não foi apenas um profeta de Deus para saciar a fome daquela multidão e dos profetas que estavam ali. Ele também foi um homem de Deus que nos ensinou o processo que nós precisamos viver para vivermos a restituição de Deus e para alimentarmos os nossos sonhos, o nosso estômago espiritual e emocional. Porque ninguém chega onde chegou do nada. Todos nós temos uma história. É muito fácil talvez alguém olhar para você hoje e dizer: fulano de tal está muito bem, mas não sabe o que você passou para chegar aqui. Essa pessoa está na igreja, mas não sabe as batalhas que você enfrentou para estar na igreja. Essa pessoa é uma pessoa que ninguém dava nada por ela, mas o Senhor acreditou em mim e em você. E porque Ele acreditou em mim e em você, é porque nós estamos aqui. A Bíblia diz que Ele olhou para nós e Ele teve prazer no fruto do seu penoso trabalho. Se você crê, diga aleluia. Então o profeta Eliseu, ele chega naquele lugar e ele vê que todos estavam famintos. Mas a primeira coisa que ele pede é: vamos preparar um ensopado. Um ensopado com o quê? Qual é a comida que nós temos aqui? Não temos nada para prepararmos. E é interessante que algumas pessoas cheias de fé chegam na nossa vida e parece que aquilo que elas estão dizendo ou é clichê ou é uma brincadeira. Porque é como se elas chegassem e dissessem: amanhã Deus vai operar milagre. Isso é comum ouvir. Você precisa amar, isso é comum ouvir. Você tem que perdoar, isso é comum ouvir. E de repente chega o profeta Eliseu e ele diz: preparem o cozido. Mas não tinha material para o cozido. Tinha panela, eles sabiam preparar o fogo, mas não tinha alimento. Mas é interessante que mesmo em meio à fome, as panelas não foram jogadas fora. Primeiro princípio que eu quero dizer para você é: Deus não despreza a nossa história. Mesmo em meio à fome que você passou, a provação que você enfrentou, os desafios que você enfrentou em 2022, as panelas da sua história continuam guardadas dentro de você, embora muitas vezes sem serem usadas, vazias. Mas quando chega o tempo de Deus, Deus manda a panela vir para fora. E o que isso significa? Existem ingredientes de fé que, por mais que nada tenha sustentado a tua fé, o Senhor te sustentou. E na hora certa Ele diz, como hoje Ele está dizendo: chegou a hora de colocar a panela da tua história para fora. Você não deu fim a tudo, porque no fundo havia uma esperança no seu coração de que algo Deus faria, de alguma maneira Deus agiria. Você não sabia como, nem de que jeito, mas Deus não te deixou abrir mão daquilo que você precisava. Se você crê nisso, diga aleluia, diga glória a Deus e aplauda lindamente o Senhor. Vem comigo, Elinho. Oh, aleluia. Levanta sobre, anda lá, maná. E o profeta diz: tira as panelas,
quer viver a restituição de Deus em primeiro lugar, vá no armário da sua história e coloque para fora aquilo que está guardado. Eu cheguei ontem na casa da minha avó, e minha tia Ana Carla disse, depois de 3 anos, 4 anos vai fazer, que o Senhor levou a sua tia Valéria, quando eu voltar da praia, ali atrás tem muito material dela. Eu vou mexer, até hoje não tivemos coragem, só demos as roupas, mas vamos mexer para poder abençoarmos pessoas. E às vezes é difícil você abrir o armário e só ver panela. Tem casa que você chega, só tem armário, mas não tem comida. Tem lugar que você chega, onde o ser humano só tem aparência, mas não tem caráter. Tem lugares que você chega, que você tem oportunidades, mas não são boas. Você conhece muita gente, mas poucas são aquelas que você pode confiar. Você é casado, você é casada, você tem uma família, mas você não pode desfrutar da plenitude, da paz dentro da sua casa. O problema não é ter ou não ter, até você tem. O problema é que o ingrediente principal está faltando, mas pela fé Deus está dizendo, coloca a panela do lado de fora. Parece que Deus está se contradizendo. Geralmente o ser humano aprende a dirigir para depois comprar o carro. É como se Deus estivesse dizendo, compra o carro que eu vou te ensinar a dirigir. Pega a chave que eu vou te mostrar a porta. Pegue na sua mão o presente que eu vou te mostrar que coisa maravilhosa eu estou colocando nas suas mãos. É por isso que muita gente não entende, porque quando Deus ele quer inverter, ele inverte. Quando ele quer tirar do lugar, ele tira. No evangelho é assim: para ser grande tem que ser pequeno, para ser o primeiro tem que ser o que serve, para ganhar tem que perder, para poder viver tem que morrer. Quantos creem que é assim? Diga aleluia. Primeiro princípio: tire o que está guardado e coloque do lado de fora. Você não é essa pessoa amargurada, não. Tem alegria dentro de você. Volte a brincar como você brincava. Cadê aquela gargalhada? Quando você ria, só por sorrir as pessoas riam atrás de você. Cadê aquela mulher de oração que chegava numa loja e entregava uma palavra, e você foi tão tolhida que disseram a você que isso era fruto da sua cabeça? Cadê aquele jovem que Deus usava no altar? Cadê aquele jovem que Deus direcionava as pessoas? Deus está dizendo, é tempo onde eu vou restituir em todos os aspectos, emocional, familiar, ministerial, financeiro. Tudo eu vou restituir aquilo que você perdeu. Se você crê que é assim, diga aleluia. O profeta Deus usou, mas quem tirou as panelas foram aqueles que estavam famintos. Diga para o seu irmão, durante essa semana, isso aqui é profético. Fala para o seu irmão, durante essa semana, abre o armário da tua história e coloca a panela do lado de fora. Coloca a panela do lado de fora. Outros creem o segundo princípio. O profeta diz, faça o fogo. Coloca a panela no lume, prepara o fogo. Não, mas peraí. Primeiro eu não tenho que pegar o material para o guisado, as ervas, mas já coloca água e já vai esquentando. É muita convicção, é ou não é? Antes de Deus colocar em nossas mãos exteriormente o que Ele vai colocar, Ele já começa a trabalhar interiormente, dizendo, acende o fogo. Eu estou acendendo o fogo. Para comer tem que ter fome, sim ou não? Para alcançar tem que desejar. Para você fazer com excelência tem que amar o que ama fazer.
Você precisa ter foco, você precisa ter visão. E a direção de Deus foi: preparem o fogo. Mas cadê o guisado? Cadê a comida? Deus vai prover. Coloca água nessa panela e bota ela para ferver, que na hora certa vai chegar. Diga para o seu irmão: deixa o fogo queimar. Não se preocupe com o que vai acontecer essa semana. Você está no lugar certo, você está na igreja, você está ouvindo a palavra, você está deixando o fogo queimar, você está deixando a chama arder. O que Deus vai fazer será consequência do fogo que está queimando. Aí sai o homem silenciosamente, e ele vai e colhe de uma trepadeira coloquitindas, ervas que ele não conhecia. Não foi por mal. Eu não olho que aquele homem, ele errou porque queria errar. Ele errou tentando matar a fome de uma multidão. Segura o que eu estou falando, porque é forte. É melhor você errar porque tentou fazer algo, do que você não fazer nada. Olha para o seu irmão: é melhor você errar porque tentou acertar, do que não fazer nada. Quem não faz nada fica criticando quem fez. Quem não faz nada acha que faz melhor, acha que faz com mais excelência. E é muito fácil apedrejar, é muito fácil criticar aqueles que estão tentando fazer, estão tentando acertar. Eu já vejo assim: trouxe erva venenosa, mas pelo menos teve disponibilidade de ir. Só quer ser o santo, só quer ser não. Ele está sendo santificado, porque santo não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre se lava no sangue do Cordeiro. Esse é o hospital espiritual que Jesus disse: eu não vim para os sãos, porque eles não precisam de médicos, eu vim para os doentes. Muita gente pode ter em você uma pessoa doente, uma pessoa fragilizada, mas é aí que a força e o poder de Deus se revela. É melhor ser criticado porque tentou fazer algo, tentando acertar, do que não fazer nada. Tem uma ação, tem uma atitude, Deus te honrará. Esse é o ano da virada, chegou a tua vez. Tudo que Deus espera de mim e de você é um posicionamento segundo a sua vontade. Receba em nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia e aplauda o Senhor bem lindamente. Bem lindamente. Restitui, restitui. Deixa o fogo queimar. Terceiro princípio: o homem trouxe a erva venenosa e cortaram e colocaram dentro da água fervendo. Fizeram um guisado. Ninguém procurou saber o que era. E quando ninguém procura saber o que é porque confiaram naquele homem e sabiam que jamais ele estaria fazendo algo na tentativa de errar e de matar as pessoas. Sabe o que acontece com o ser humano? Sabe por que o mundo está do jeito que está? Sabe por que tanta separação de casais, de amigos? Porque infelizmente nós só enxergamos o pior do ser humano. A leitura que alguém faz carnalmente é: miserável, tentou matar a gente. Já quem anda segundo o Espírito faz a seguinte leitura: ele tentou nos alimentar. Quando ninguém quis ir à floresta, ele foi. E ele estava faminto também como nós. Ele errou, mas errou tentando acertar. Sabe o que falta, gente? Empatia. Falta compaixão.
Somos uma geração que vivemos a hipocrisia, onde cobramos o nosso irmão aquilo que nem nós conseguimos viver. Você pode ser forte em uma área, mas em outra você é fraco. O irmão é forte em uma área, em outra você é fraco, fraca. E não existe para Deus pecadinho nem pecadão. Não existe, existem consequências que são diferentes, porque tudo que se planta se colhe. Mas se você mente, se você é fofoqueiro, linguarudo e guarda rancor, você está no mesmo nível de pecado daqueles que se drogam, se prostituem. Não existe diferença. O mesmo texto que fala sobre beberrões e tantos outros pecados não herdarão o reino, fala também que glutões, gente gulosa, não herdará o reino. E nós sucumbimos na palavra o que é conveniente a nós. A Bíblia fala de 6 coisas que Deus tolera, e a 7ª em Provérbios, a sua alma abomina. É quem causa contenda entre os irmãos, uma fofoca aqui, outra fofoca ali. Isso gera náusea em Deus. A rebelião é pior do que o pecado da feitiçaria, e para isso não olhamos. Classificamos como sendo algo tolerável. Só que com o evangelho não se brinca, pecado é pecado. O que tem faltado nas pessoas não é passar a mão nos que estão pecando, errando, mas é ser misericordioso, é ter empatia, é se colocar no lugar do outro, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O que falta nas pessoas é de fato amor. Nesses dias até gravei um vídeo e falei sobre isso. Se não amarmos, podemos fazer tudo, falarmos em línguas, pregarmos, termos oratória, mas a Bíblia diz que tudo isso passará, mas o amor jamais acaba. Ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Paulo disse: eu falo mais em línguas do que todos vocês. A intolerância, a resistência, a intriga, a falta de perdão, isso é do cão, isso é de Satanás. Que o romper do ano de 2022 para 2023 não seja só uma passagem de ano, que seja um romper de ano no seu caráter, no meu caráter, na nossa história também. Amém ou não amém? Que possamos crucificar o que tem que ser crucificado. Envenenaram a minha comida, mas não envenenaram de propósito. Nem tudo de ruim que aconteceu na sua vida foi porque queriam lhe prejudicar. Você também erra com as pessoas, eu também erro com as pessoas. Tenha misericórdia também, que o ser humano é de barro e você também é. Ele é quebrável, você também é. Ele errou naquela área, mas você erra nessa. E pecado é pecado. E quando você começa a olhar para quem você é, e que você não é merecedor nem merecedora, nem ele também, somos frutos da graça, você começa a ter empatia, e você começa a se desapegar das coisas da terra. Tem tantas coisas lindas para você enxergar numa pessoa. Ela tem tantas qualidades. Ela é uma pessoa tão maravilhosa. Você decide focar, como disse David Leonardo, no pontinho preto na parede, como se aquele pontinho preto fosse tudo. E a porcentagem de tudo de bom que aconteceu e que Deus tem feito, será que não é suficiente para que você possa glorificar o seu nome e declarar que o Senhor é Deus? Terceiro princípio: seja misericordioso. Dê o que você gostaria de receber. Diga para o seu irmão: quer ser restituído? Haja com amor. Nem Eliseu nem ninguém repreendeu aquele homem. Quando eles disseram: morte existe na panela, Eliseu não disse: joga o caldo fora. Diga para o seu irmão, e eu quero fechar com isso, diga: para tudo Deus tem uma porta de escape. Eliseu disse: tragam a farinha. Tinha farinha,
Então eu descubro que não tinha erva, mas tinha panela e tinha farinha. Diga para o seu irmão, diga: na despensa da sua vida, se você procurar, tem muito mais do que o que você pensa. Às vezes você chega e diz: nem eu sabia que Deus ia me usar para fazer isso, nem eu sabia que Deus ia me usar para realizar aquilo. Mas quando de repente de Deus chega, ninguém pode impedir ou frustrar os seus planos. Ele é Deus para fazer como quer, do jeito que quer, na hora que quer, e operando Ele, quem impedirá? Pode parecer que Deus está demorando, mas o de repente dele está chegando. Se prepare, coloque a panela no fogo, deixa Deus fazer através de você o que compete a você, e o que é impossível para você, Deus fará. Se você crê, diga aleluia. Coloca a farinha. Antes era um guisado, só que caldo com farinha se torna em quê? Eu escutei alguém pensando alto: se torna em quê? Pirão. Você toma um caldinho, rapidinho você está com fome, né? Mas o pirão é forte. Diga para o seu irmão, diga: o pirão é forte. Diga: às vezes o veneno vem para o caldo se tornar num pirão. A prova veio para que aquele molenga e aquela molenga que com tudo retrocedia, voltava atrás, tenha resistência. E agora diga: ô Satanás, sai da minha frente, eu vou com tudo, porque eu não sou alimentado por caldo, eu sou alimentado pelo pirão, por um alimento sólido e constante, que vem do alto do Pai das luzes, que não muda, que não tem sombra de variação, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quantos servem, quantos temem a esse Deus? Diga aleluia. Levanta a mão para o alto para glorificar e aplauda o Rei da Glória. Leva-na cheia e anda lá, maná. Oh, aleluia. Coloca pirão. E o pirão, quando vem, ele sustenta mais. Você está entendendo? O veneno veio para te matar, só que Deus transformou o caldo em pirão. Quantos querem que é desse jeito? Os anos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia, você crê nisso? Então, com a sua mão no coração, fique de pé no seu lugar, fique de pé, fique de pé. E nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Os anos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora. Declare como oração, clamando ao Senhor. Não podes pensar que este é o teu fim,
não é o que Deus projetou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Se restitui. Pastor Isaías, vem cá orar por nós.